Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Vamos às percepções para fazer a alquimia das almas. É um exercício diário que eu faço na minha vida e vou ensinar, talvez fazer com que algumas de vocês aqui lembrem dele, que é perceber a vida. Todas as vezes que eu saio de casa, eu percebo a vida. Percebo o movimento das plantas, dos bichos, dos vizinhos, do trânsito, do tempo, do movimento da minha roupa, do meu cabelo, do meu tom de voz, das minhas piadas irônicas, da minha sutileza, da minha vaidade. Percebo. E essa percepção, ela tá voltada para a rua, quando eu coloco os pés para fora de casa. Quando você se coloca à disposição do mundo, porque você costuma se tornar uma outra pessoa a partir dos observadores, de quem está na vida. Conforme as pessoas te observam, você tem a tendência a mudar os comportamentos. E hoje aconteceu uma coisa tão linda que eu não gostaria de deixar passar despercebido. Através desse movimento de percepção do mundo e de observação genuína, eu tive acesso hoje a um dos olhares mais lindos que eu acho que a minha mente vai registrar. Sou uma motociclista de 46 anos, de cabelos brancos, né? Aqui. E na rua do lugar aonde eu ia chegar hoje, eu tirei o capacete e fui devagarzinho para perceber o vento, né, batendo. E aí de frente para minha moto veio uma anciã. E ela, quando ela bateu os olhos nos meus olhos, ela deu um sorriso tão genuíno. E esse sorriso me dizia tanto que talvez se eu tivesse conversado com ela horas, eu não teria escutado tanta coisa. Esse sorriso falava para mim o quanto ela estava feliz por estar viva e vendo aquela cena. Que como ela era feliz sabendo que as coisas mudaram. Que como ela ficava encantada com aquele movimento de uma outra mulher, de uma outra geração, podendo fazer coisas que ela não teve a opção, muitas vezes, de aprender, de fazer, ou a coragem mesmo de enfrentar o mundo para ser pioneira, né? Uma das pioneiras dessa estrada. Mas aquele olhar me dizia tanto sobre esse lugar que a gente vem conquistando todo dia, cada dia mais, de independência, autossuficiência, senso de realidade, de pertencimento, de descoberta, que não tem nada a ver com o outro, não tem nada a ver com as ideologias que o mundo está pregando hoje. Eu sou, né, do conceito da libertação da alma. E não existe um amor que vai dar certo, uma vida que vai dar certo, se essa alma não for livre para executar as próprias escolhas, né? E que os encontros aconteçam com esse sentimento genuíno de aprovação
de amor, de afeto pelas suas conquistas. E conquistas, às vezes, que o observador não teve a oportunidade de ter. Conquistas que ela não... O tempo dela de fazer passou. Mas quando eu olho para quem está vindo, né, depois de mim, e vejo quanto essas meninas são mais desenroladas, né, para as próprias escolhas, como conduzir a própria vida, apesar de ainda muito disfuncional, mas acredito que toda mudança no começo gera essa disfuncionalidade e tá tudo bem. Mas elas são muito mais corajosas do que nós fomos. E quem veio antes de mim também passou por coisas que eu não precisei passar para estar aqui nesse momento agora, nesse espaço-tempo, nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo e tendo as condições que eu estou tendo. A minha mãe com certeza não pôde, por consciência, fazer a metade das coisas que eu já consegui fazer. E essa evolução, ela é hereditária, mas ela é hereditária por um grupo, por uma sociedade. E quando a gente olha para o potencial do outro e dá esse sorriso, você pode salvar uma vida. Com esse olhar de tá tudo bem, vai lá, você consegue muito mais que isso. E aquele sorriso só falava para mim assim, você está no lugar certo, sabe? Continua, continua, só continua. Um sorriso de 5 segundos mudou toda a minha percepção de coragem e de visibilidade. Porque a minha filha vive brigando comigo, porque às vezes eu uso a palavra de que eu sou difícil, né? E por muito tempo eu acreditei mesmo que eu era muito difícil. Difícil de convivência, difícil porque eu tenho opinião própria. E quem tem opinião própria, as pessoas costumam te banir ali daquele negócio ali que está acontecendo nessa vida de hoje. Mas enfim, a partir desse sorriso, a partir desta percepção, mesmo tendo a consciência de que tá tudo bem, eu não sou difícil, eu só existo. E não posso fazer muita coisa pelo outro a partir do momento que a minha existência causa dificuldade no outro. E aí eu não tenho muito o que fazer com isso, sabe? Então, não, eu não sou difícil. Eu simplesmente estou conquistando um lugar que ele ainda não é conquistado por muitas, apesar de ser muito maior hoje do que foi na geração passada. Então, esse sorriso de aprovação dessa anciã é como se uma linhagem inteira falasse para mim: continua, continua. Indiferente de estar bom, indiferente de estar certo, indiferente de se tem alguém vendo. E é um pouco sobre isso, né? Trazer essa percepção para uma geração. Sempre que você tiver a oportunidade de aprovar uma geração inteira, faça isso, que seja com um sorriso. Porque estamos evoluindo, estamos caminhando para esse lugar onde as forças, né, podem se unir, se integrar com todas as mudanças geracionais que nossa sociedade pode permitir. Só continua porque estamos no caminho certo.